Futeboteco e Bet Nacional agora estão juntos, então se quiser fazer uma fezinha, clica no link na descrição e jogue com responsabilidade. Agora, ô Juca, ano passado você escreveu um texto brilhante que diz o que deve distinguir o jornalista do torcedor e do influenciador. E justamente numa época que eu me lembro, tava rolando uma guerra de narrativas absurda entre Palmeiras e Flamengo, assim. Tanto no âmbito das diretorias, quanto no âmbito dos jornalistas, barra influenciadores, barra, enfim. Foi justamente motivado por isso que você escreveu esse texto? Veja, ou foi uma crítica geral ao que virou a imprensa esportiva? Não, é claro que é uma crítica geral, mas claro que motivado por... Eu vi amigos jornalistas que eu respeito se pegando de uma maneira absolutamente surreal. Surreal. Virando inimigos por causa do time do coração. Veja bem, Felipe, o primeiro texto que eu escrevi na minha vida como jornalista, às vésperas da final Corinthians e Palmeiras, em 74, eu recém estava chefiando a reportagem de placar, foi que cada corintiano cumpra com o seu dever. Tá? Então, eu me apresentava como chefe de reportagem da placar e fazia um texto apelando aos jogadores do Corinthians que acabasse com o jejum de 20 anos, então. Quer dizer, então, ficou muito claro ali. Você era corintiano? Eu era corintiano. Claro. E nunca fiz questão de esconder que eu fosse corintiano. O que me vale, já falamos sobre isso também. Até ele, que é corintiano, achou que foi pênalti contra o Corinthians. Ou, ele achou que foi a favor porque ele é corintiano. Paga-se esse preço. Eu prefiro pagar este preço a me fazer de bobo, me fazer de tonto e querer enganar as pessoas. Isto não me atrapalha rigorosamente em nada na avaliação que eu sou capaz de fazer sobre o meu time e sobre o meu clube. Mas eu não vejo e não percebo também nas pessoas que te observam desse jeito. Como um embaixador do Corinthians na imprensa, assim. Eu não vejo isso. Bom, tomara que não. Inclusive, você é muito criticado por corintianos. Sem dúvida. Não fazer isso. Mas eu digo isso sempre, Rodolfo. Eu sempre dou o exemplo de uma brilhante jornalista israelense que diz que só dorme feliz nos dias em que ela apanha de árabes e de judeus. Que aí ela dorme feliz. Estou na linha justa. Eu só durmo feliz quando apanho de palmeirenses e corintianos. Aí eu vou dormir feliz. Entendeu? Mas agora brinco muito, né? Vivo brincando. Trato com muito bom humor o futebol. E veja, não que eu acho que futebol seja apenas entretenimento, não. Acho que futebol é pertencimento. Acho que futebol é fator de mobilização. Acho que futebol... Tem uma porção de coisas que eu acho do futebol. Mas eu nunca vou brigar com você porque você é palmeirense e eu sou corintiano. Eu posso te fazer uma piada, posso te dar uma sacaneada, mas eu não vou dizer que o Palmeiras ganhou o título roubado porque houve um lance em que o Palmeiras fez um gol irregular. Porque todos... Veja, mas isto não se restringe a essa luta mais recente entre Palmeiras e Flamengo. Isto virou o seguinte, Felipe, nenhum campeonato brasileiro nos últimos anos deixou de estar manchado. Todos foram manchados. Porque teve o pênalti em não sei quem. Porque teve o gol impedido em... Teve máfia do apito aqui, pô. Pois é, este foi manchado. Porra. Esse você pode dizer. Foi manchado pela máfia do apito, foi manchado pelo pênalti no Tinga. E assim mesmo o corintiano dirá. O Corinthians não teve culpa nisso. Não, e dirá mais, mas o Inter se ganha do Curitiba. Rebaixado no último jogo, teria sido campeão se fizesse o resultado de que precisava. Porque o Corinthians perdeu do Goiás no último jogo. Né? Mas esse eu admito, 2005. É um campeonato manchado, claro, pela máfia do apito. Né? Os outros... teve erro. Também teve erro do goleiro, teve erro do centroavante, teve erro de uma porção de coisa. Né? Então, eu acho que passou de todos os limites. E agora eu vou te dizer mais. Os que eu mais tenho medo
é daqueles que fazem uma análise calma, equilibrada, como se fosse sensato, falando dos maiores absurdos. Travestido. Testa naquele... Falando dos maiores absurdos. Entendeu? Eu virar para você e dizer, veja bem, Rodolfo, é evidente que Jair Bolsonaro, que é uma pessoa sensata, não quis dar golpe de Estado. Porque se ele quisesse dar um golpe de Estado, Seria feio. ele não teria ido para Orlando, para Miami. Ele estaria no Brasil e teria feito, com a complacência dos generais todos amigos dele. E veja bem, ele não se vacinava porque ele tem saúde de atleta. Ele é um cara capaz de aguentar uma prisão sem mimimi. Não vai chorar na prisão. Que seja Jair Bolsonaro, rapaz. Formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Treinamento de guerrilha. Sobrevivência na selva. Macho pra cacete. Entendeu? Então o que se faz é essa esquerdalha que quer diminuir o Messias. Um homem de bem. Incapaz de uma rachadinha. Imagine se um dia ele pegaria as joias dadas pro Estado brasileiro. Entendeu? Isso é a imprensa militante que é capaz de fazer. Pô, mas olha, vou pensar, né? Porque tem o... Se fala. Né? Isso. Porque tem o cara que berra. A maioria desses alucinantes. Vocês já viram uma abertura? Outro dia vi no YouTube. Mas peguem para ver a abertura de um programa desse tal Alan dos Santos. Nossa, ele dando gargalhar. Você já viu isso, não? Isso aí eu prefiro... Não, mas veja, não, veja, porque é caso de camisa de força. É caso de camisa de força. vi Esse é o alguns programa cortes. que ele sai, ele brigou com os caras que são deles lá mesmo. Quase saiu na mão uma vez. Eu não sei como é que chama. Eu não lembro. Era o Terça Livre? Eu não sei se acho que esse saiu do ar. Esse saiu do ar, né? Eu não gosto de maluco. Agora, ao lado dele, tem um rapaz que trabalhou na TV Globo que fala calmo. As maiores sandices do mundo. Calmo. Entendeu? Você ouviu o urubu de Itaquaritinga, o Augusto Nunes, falando que a Petra Costa perdeu o Oscar de melhor documentário. Ele transforma uma coisa que é uma baita honraria, você ser indicado entre os 5 melhores documentários de um ano inteiro de produção. É um vencedor, né? Claro. Porra. Ele transforma o não ganhar em perder. Quando não é um jogo de futebol. Sim. Olha, o Corinthians não ganhou do Palmeiras porque perdeu ou empatou. Né? Ponto. Né? Agora, é arte, pô. Isso, arte. Transforma, perdeu. Ficou feliz porque ela perdeu. Quer dizer, que acha o documentário ruim, parcial, tudo direito de cada um, óbvio. Mas é isso. Então, você começou a ver isso na imprensa que cobre futebol. É muito ruim. Você acha que é um caminho sem volta? Eu temo que seja, mas eu sou um otimista militante, Felipe. Eu acho que sempre, no frigir dos ovos, o bom senso vai imperar. Você vai dizer, Juca, se fosse assim, o Bolsonaro não tinha sido eleito. É verdade. O Trump não teria sido reeleito, de certa maneira. Não imediato, mas... Né? Nós estamos perdidos. Porque isso, nós estamos vivendo essa situação, né, do pensamento binário. Eu não posso achar que o Maduro é um ditador, foi um ditador, como eu acho, fraudou as eleições, como fraudou, como... Um presidente ruim. Danoso. Que um êxodo do país, e não é a elite venezuelana que foi embora, né? Ou é o povo que foi embora, que saiu, né? Eu não posso achar que ele é um ditador e ao mesmo tempo dizer que o Trump não tem o direito de invadir e sequestrar um mandatário de um outro país. Os venezuelanos que resolvam o problema da Venezuela. Não é o Trump, que não está preocupado com a democracia venezuelana. E admite isso tranquilamente. Deixou muito claro. Deixou muito claro. Não pode. Ou é uma coisa ou outra. Ou você acha que ele é um ditador, então fez muito bem o Trump em prendê-lo, ou você acha que o Trump o sequestrou e, portanto, ele é legítimo.
E não é assim. É uma questão... Mas, Juca, eu não tenho a menor dúvida, por exemplo, que você citou o Augusto, assim, ele e outros caras da imprensa, eu acredito, tenho muito para mim, que tomaram lados inexplicáveis por uma questão simplesmente monetária. Tá. E quando a gente olha para o futebol, a gente estava falando aqui da classe jornalística, que você contando como antes da editora Abril, os jornalistas faziam outras funções, não conseguiam se manter a partir apenas dela. Com as mudanças atuais das redes sociais e da criação das bolhas, hoje em dia o patrão de determinados jornalistas não é mais o editor da editora Abril, o editor-chefe, ou o diretor da Globo, sim, mas sim, diretamente ele é financiado por uma torcida. Pelo clique. Pelo clique e pelo torcedor que vê nele É um representante. um representante. E aí há os jornalistas que querem fugir disso, que de alguma maneira contrastam com o seu próprio torcedor, de deixar as coisas claras e dizer, olha, eu não sou representante de nada, eu só sou um torcedor e vou falar, inclusive, coisas que o clube não quer que eu fale. E há outros que fingem que fazem isso, porque querem passar aquele verniz de jornalistas sérios, mas no final das contas ele está alimentando a sua trupe e, pelo contrário, utilizando-a, inclusive, como arma para cancelamento de outros profissionais colegas. Exatamente. E aí é uma função, é uma parada que passa totalmente da... É sobre o bolso do cara, é sobre o quanto fatura. E aí, assim, não me parece que esse jogo tem algo para se mudar tão rapidamente. Assim, me parece que isso só vai, inclusive, acirrar ainda mais. É a minha leitura, olhando para as redes sociais, trabalhando com isso há alguns anos. Não, e você olha que hoje, da gente sentar aqui, eu até comentei com o Ju, o jornalismo esportivo hoje é basicamente opinião. O tempo todo, cara. E nessa época das narrativas totalmente acirradas entre Palmeiras e Flamengo, era só isso, assim. O palmeirense ia lá no programa, não, deixa eu ver o que o palmeirense da mesa vai falar. O flamenguista, deixa eu ver o que o flamenguista vai defender. E vira circo. Uma loucura, cara. Que reflete dentro de campo na fervura que foi a final da Libertadores, o jogo no Maracanã, questão de arbitragem. É um caminho sem volta, cara. Pois é, mas eu acho que aí... Eu não quero politizar demais essa conversa, mas estou pondo as minhas expectativas, mais que as expectativas, as esperanças. Eu não tenho dúvida que nós vamos viver mais um ano decisivo nas nossas vidas neste 2026 até outubro. Sim, sem dúvida. Se as coisas acontecerem como eu desejo que aconteçam, significa dizer uma nova vitória de um candidato democrata e uma vitória no Senado Federal de candidatos democratas. Que é o que mais preocupa, né? Exatamente. E o Congresso também. Eu acho que nós vamos ter um certo banho de água de rosa para fazer uma lavagem e virar uma página terrível da história do Brasil. Com o demônio lá devidamente encarcerado, a família devidamente desmoralizada pela traição que cometeu em relação aos Estados Unidos, e que a gente volta a uma prática de normalidade, como a gente falava antes de começar o programa, sim, quando os adversários eram os tucanos, os petistas e tudo mais. Né? O professor João César acha que isso nunca mais vai voltar. Pois é, eu sei disso. Talvez seja mais realista do que eu. Você, né? Você sabe que o meu diploma de cientista social é só um diploma de cientista social. Não é muito mais do que isso. Mas eu tenho essa esperança de que isso seja possível e que isso, de alguma maneira, contagie o futebol. Em última análise, eu vou dizer para você, eu acho que o Brasil retomará um caminho plenamente civilizatório no dia em que, de novo, corintianos e palmeirenses puderem ir ao campo do Palmeiras e ao campo do Corinthians.
corintianos e são paulinos puderem ir ao Morumbi e a Itaquera sem se matar. Porque se isso já foi possível, por que não há de ser mais? Quer dizer, então o ser humano, em vez de evoluir, como diz o Darwin, está evoluindo, está virando um pote até aqui de mágoa. Tolerante, né? Eu acho que é uma coisa que tem relação à maneira como se consome informação e conteúdo hoje, através das bolhas, Juca. Então, você não enxerga mais quem está fora da tua bolha como uma palavra razoável. É uma coisa completamente inaceitável.